Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao Grande Debate comigo, Juliana Lopes, com o empresário Leonardo Bortoleto e o advogado Vitor Marques. Vamos ao primeiro tema de hoje. O relator da CPI do crime organizado, o senador Alessandro Vieira, culpou o ministro do STF, Gilmar Mendes, e manobras políticas do governo pela rejeição do relatório final da CPI. O documento propôs indiciar ministros da Suprema Corte e o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, por crimes de responsabilidade. Vamos ouvir então o que disse o relator. A análise dos ministros sempre vai merecer respeito, mas o modus operandi aí é de ameaça e de tentativa de constrangimento. Em pleno andamento da sessão, em pleno andamento da votação, você tem manifestação de ministro Supremo apontando para a cassação de mandato, para a inelegibilidade. Isso interfere diretamente no processo de votação e tem que ser levado em consideração. Mas é como eu disse, essa é uma pauta que pode ser adiada, mas evitada não. Em algum momento, o Brasil vai ter maturidade institucional para verificar a conduta de integrantes do Supremo, que são seres humanos como cada um de nós e podem cometer erros. A gente teve uma interferência direta para poder garantir a votação, né? Se não tivesse a interferência, nós teríamos uma vitória, pelo menos no placar. A troca de integrantes ela foi deliberada para conseguir o quórum de rejeição do relatório. Eu disse ao líder do governo, Jacques Wagner, e reafirmo para vocês publicamente, o governo escolheu atravessar a rua para dar um abraço de afogados em ministros. Eu acho que isso vai cobrar um preço significativo depois. Vamos então ao debate, muito bem-vindos, boa noite. Bortoleto, queria começar por você. Hoje a gente teve muitas reações do Supremo Tribunal Federal, de magistrados, do presidente do STF, contra esses indiciamentos colocados no texto, no parecer de Alessandro Vieira, parecer que foi rejeitado pela CPI. Qual é o impacto após esses indiciamentos serem negados? Boa noite, Juliana, e a todo mundo que nos acompanha pela CNN. O impacto, ele é claro, ele é político e ele é de comunicação. Quando o parecer ele é negado por conta de indiciar pela primeira vez, de forma histórica, ministros do Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral da República, um recado é dado. Não se pode fazer esse tipo de movimento. Qual movimento? O indiciamento está juridicamente certo ou errado? Talvez até mesmo esteja errado juridicamente. Mas talvez solicitar ao Ministério Público Federal que fizesse o indiciamento, será que seria para a população brasileira algo tão fora da realidade de hoje? Acredito que não. A saber que nós estamos hoje no Supremo Tribunal Federal com ao menos 2 ministros. O ministro Dias Toffoli e o ministro Alexandre de Moraes, que estão em casos onde deveriam, desde o início, terem sido suspeitos, retirados desse processo. Não há a menor dúvida de que não deveriam participar do processo. Seria melhor para o processo que eles não estivessem envolvidos, por exemplo, do Master. Você pode falar assim, Leonardo, mas a CPI não é a do Master. As coisas estão se entrelaçando de tal maneira e talvez por uma filigrana jurídica nós não vamos conseguir apurar aquilo que é de maior interesse do Brasil. Nós estamos diante, no caso do Banco Master, do maior escândalo financeiro que nós já vivemos em toda a nossa história. E não podemos, de maneira nenhuma, separar uma coisa da outra. O crime organizado se faz muitas das vezes presente nos problemas financeiros, em toda a estrutura financeira e, nitidamente, nós temos, no caso do Banco Master, que avançar em investigação. O que fica claro? Fica claro que o senador Alessandro Vieira, independentemente da técnica que utilizou, deixa claro, pela primeira vez, de que eles podem, talvez, serem tocados. E o governo ficou preocupado. Tanto ficou preocupado que fez várias manobras, porque se não as tivesse feito, reforço, se não as tivesse feito, o relatório, esse relatório, onde todos que juridicamente o criticam, seria aprovado. E seria aprovado na casa onde também o interesse dos estados e o interesse da população é defendido. Então, na realidade, Juliana, a pergunta que fica é: o impacto verdadeiramente, eleitoralmente, vai fazer divisão do joio e do trigo? Nós veremos aqueles que verdadeiramente queriam investigar e os que não queriam investigar? Porque a realidade que eu vejo como simples mortal é que
No caso específico dos intocáveis, não se pode nem ameaçar tocar, porque a movimentação em Brasília é a de poupar até mesmo investigação. E isso é grave. Não poder investigar é algo digno de ditadura. Vitor Marques, bem-vindo, boa noite. Mesma pergunta, qual o impacto após esses indiciamentos negados? Olá, Juliana, Leonardo, toda a audiência da CNN. Juliana, o encaminhamento que foi dado para este relatório, juridicamente, é o encaminhamento legal. Nós estamos vivendo um momento no Brasil muito delicado, em que membros da política, do Poder Judiciário, do Poder Executivo, em vez de se preocuparem em apresentarem propostas e soluções para o Brasil referentes à educação, à saúde, à inclusão social, escolheram o Supremo Tribunal Federal como bandeira e fazem disso um palanque político eleitoral. A CPI do crime organizado ela foi instalada em outubro de 2025, após aquele episódio no Rio de Janeiro, em que houve mais de 120 pessoas executadas. Isso foi o que gerou essa demanda, né, dentro do parlamento pela instalação dessa CPI. Essa CPI que tinha como finalidade investigar o crime organizado, as facções criminosas no Brasil, resolveu deixar um problema sério, complexo e que incomoda diariamente a população brasileira, em especial nos grandes centros, deixou um problema sério de lado para fazer da CPI palanque eleitoral. Porque agora bater no Supremo entrou na moda, virou moda agredir o Supremo Tribunal Federal. Agora a gente precisa lembrar que na democracia, um juiz ele não pode ser perseguido ou, pior, punido pelas decisões judiciais que profere. Decisão judicial no Brasil, todo dia agrada um lado e desagrada outro. O que me parece é que o parlamento brasileiro, nesse momento, que foi constituído e tem como finalidade principal a elaboração de leis, a proposta de um futuro melhor para o cidadão brasileiro, identificou que, diante de uma vulnerabilidade momentânea do STF, isso é uma brecha para ganhar voto, para ganhar like, para ganhar visibilidade. Agora, para as instituições e para o Estado brasileiro, isso é muito ruim, prejudicial. O Supremo Tribunal Federal, ele precisa de aprimoramentos? Com certeza, né? De debates saudáveis que visam qualificar e dar mais força a essa instituição tão importante que garantiu a proteção e o funcionamento da democracia no ano de 2022. Existiam grupos no Brasil que queriam implementar um golpe de Estado, retirar a justiça eleitoral, agredir o STF para fazer valer a sua vontade política e ideológica. E claro que quando o Supremo impede isso, quando a justiça eleitoral impede esse movimento golpista, certamente desagradou e desagrada ainda muita gente hoje no Brasil. Agora, um juiz, seja um juiz de primeira instância ou um juiz do STF, ele não pode ser perseguido. A CPI, ela foi pensada na Constituição Federal, no seu artigo 58, para investigar com poderes limitados aquilo que é de relevância para a sociedade brasileira, aquilo que é fato certo, aquilo que aconteceu e o parlamento pode dar sua contribuição. Vamos lembrar que no Brasil existe Ministério Público, existe Polícia Federal, existem uns órgãos especiais de investigação, como é o GAECO, que visa investigar e punir crimes no país. Agora, não dá para o parlamento, desejando colaborar com temas e investigações relevantes, fazer disso palanque eleitoral. Isso aconteceu na CPI do INSS, que nós assistimos ali, foi uma preocupação prioritária que prevaleceu de fazer política e ganhar aplausos, e agora, diante desse momento que vive as instituições, parlamentares mais preocupados em agredir o Supremo do que resolver o problema da violência no Brasil.
Bortoleto, olhando para a reação do Supremo Tribunal Federal, que não foi nada boa para esse relatório, a gente teve o presidente do STF dizendo que houve desvio de finalidade nessa CPI e um dos ministros que criticou foi Dias Toffoli, dizendo que o relatório contra os magistrados pode ser identificado, classificado como abuso de poder, pode levar inclusive à inelegibilidade. Havia motivo realmente para pedir indiciamento de ministros ou a CPI, o relator especificamente, extrapolou o que podia fazer? Bom, Juliana, lendo a peça, para mim fica claro, eu volto a dizer, eu não sou jurista, eu sou um empresário, mas fica claro que no caso do Procurador-Geral da República e do ministro, Gilmar Mendes, no caso do Gilmar Mendes, eu acredito que, assim como do Procurador-Geral da República, o teor é subjetivo, é mediante análise. Agora, no caso específico do ministro Alexandre de Moraes, do ministro Dias Toffoli, aliás, bem lembrado pela Juliana, ministro Dias Toffoli, que disse que indiciar um ministro do Supremo Tribunal Federal pode ser abuso de poder, abuso de autoridade. Nós não podemos indiciar os ministros, porque se o fizermos, pode ser conotado abuso de autoridade. Isso é ou não é, talvez, uma maneira de calar o parlamento, de fazer com que o parlamento respeite limites que não são constitucionais, mas são limites de reserva de poder. E aí sim eu vejo um problema muito grave que pode sim motivar pedido de indiciamento de ministro, quando o abuso de autoridade ou a excessividade, que quase 75% da população brasileira diz que o Supremo Tribunal Federal tem muito poder, poder além da conta. Mesmo em 70% dos casos, concordando que o Supremo Tribunal Federal ajuda a democracia, mas com autoridade demais, com poder demais. Então, havia motivo, no meu entendimento, para a questão especial do ministro Dias Toffoli e do ministro Alexandre de Moraes. E não somente nesse caso, também no caso do Banco Master. E é importante ressaltar que se nós não temos no nosso país oportunidade mais para pedir indiciamento, que é um processo que gera uma investigação de seja qualquer for a pessoa, e sermos depois questionados que no uso das nossas atribuições estamos abusando da autoridade que foi conferida pelo povo, aí sim, de novo, eu encerro. Está parecendo que nós estamos em uma ditadura. Vitor Marques concorda? Houve abuso de poder, desvio de finalidade, como colocaram os magistrados, ou havia motivo para pedir esse indiciamento? Houve abuso de poder, Juliana, e desvio de finalidade por uma questão técnica e jurídica. Se querem investigar ministro do Supremo, o que é possível numa democracia, todos os agentes públicos respondem pelos seus atos e a democracia justamente permite que todos eles possam ser fiscalizados, inclusive membros do STF. Agora, há rito para isso. Um ministro pode responder por crime de responsabilidade. O ministro, para ser investigado, precisa ser investigado pelo órgão competente, por fato certo. Não dá para agredir o STF buscando resultado eleitoral. É isso que está acontecendo, ao meu ver. Tem uma parcela do parlamento que, neste momento, diante de tudo que aconteceu recente na história brasileira e diante de uma insatisfação de parte da população brasileira com decisões que foram proferidas pelo STF que garantiram a existência da democracia no Brasil. Então, tentando surfar nesse sentimento, há uma parcela do parlamento que coloca a agressão ao STF como uma bandeira, como algo a se defender dentro do parlamento. Ora, isso pode mobilizar raiva, sentimentos negativos, mas isso não agrega e contribui em nada para a realidade do brasileiro que está interessado em ter mais segurança no seu dia a dia, em ter uma renda melhor e ter acesso a um ensino de mais qualidade. Essa CPI, ela foi formada no calor do que aconteceu no Rio de Janeiro. Qual que é a resposta que a CPI de crime organizado deu no combate às facções criminosas no Brasil? Quais foram os grandes criminosos que ali foram ouvidos?
O que esse relatório buscou para desconstruir os esquemas financeiros que hoje essas facções utilizam? Ou seja, essas perguntas e esses fatos podem sim impactar e eventualmente melhorar a vida do cidadão brasileiro se a CPI tivesse voltado para essa finalidade. Agora, não foi o que aconteceu. Há ali uma sensação de que no ano eleitoral, e considerando as críticas que têm sido feitas ao STF, a maior parte delas pelos acertos que o STF cometeu na história recente, visam obter lucro político eleitoral. Quando se diz que o STF decide sobre muitos temas, eu concordo, nós temos uma Constituição grande, extensa. Por que ela é grande e extensa? Porque o Brasil é um país altamente desigual, cheio de vulnerabilidades. Então, o Constituinte, lá em 1988, ele achou que era melhor para o desenvolvimento do Brasil assegurar na Constituição muitos direitos. E por isso nós temos uma Constituição tão longa. Agora, nenhum ministro do STF decide sobre um tema sem ser provocado. Se o ministro decide, é porque tem alguém pedindo para ele decidir, e decisão do STF de uma democracia pode ser criticada sim, mas precisa ser respeitada e jamais um magistrado, seja qual for do Brasil, deve ser punido pelas suas decisões proferidas. A gente vai fazer um rápido intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais um assunto aqui no Grande Debate. O governo enviou o projeto sobre o fim da escala 6x1 ao Congresso Nacional, um projeto de lei. Segundo a Casa Civil, o encaminhamento da proposta foi feito em regime de urgência. E o Grande Debate quer saber, o governo acerta ou erra ao insistir em urgência desse tema. Já, já.